saber o que eles vão falar. Pelo meu passado eles querem me julgar. Ninguém vai ofuscar quem nasceu pra brilhar. Então sai da frente pra tu não se machucar. E fé em Deus, tô aí, e desde menorzinho. Sei que a vida não é fácil pra ninguém, mas hoje eu tô suave, botando as notas e caminhando e deixar minha família. Então, rapaziada, hoje nós vamos falar sobre memória RAM, tá? Se realmente tem diferença de desempenho entre você comprar uma memória gamer com dissipador de calor ou então aquelas memórias verdinhas, tá? Que hoje em dia é mais difícil de você encontrar, por exemplo, memória DDR4 sem o dissipador de calor, tá? Por conta das frequências mais altas, né? A gente vê mais memória sendo vendida com dissipador de calor. O fato da memória ter dissipador de calor torna ela mais eficiente, mais rápida do que uma verde dessa daqui, vermelha, azul, né? Depende da cor do PCB da memória, né? Ela vai ter mais desempenho, né? Por ter o dissipador de calor? A resposta bem prática é não, tá? O fato de ter o dissipador de calor, o nome já diz, o dissipador de calor serve apenas aí para dissipar o calor. Então, essas memórias, né? Que tem um dissipador de calor, geralmente elas têm a frequência mais alta, né? Então por isso eles acabam colocando o dissipador de calor, porque quanto mais alta a frequência da memória, mais ela vai esquentar, tá? Mas nem sempre isso é regra. A gente, por exemplo, na memória DDR3, eu já tive aqui, né, por exemplo, essa memória aqui, ela é de 1133, né, MHz, e eu já vi memória de 1133 MHz com o dissipador de calor. Entendeu? Há necessidade, uma memória com a frequência dessa ter dissipador de calor? Não há necessidade, tá? Então, não fiquem nessa de que é melhor ter memória gamer, memória com dissipador de calor é melhor do que a verdinha. Não, o que torna a memória melhor é você se atentar às frequências, tá? Como, por exemplo, aqui também eu tenho memória, né, DDR3, né, na frequência de 1600, sem dissipador de calor. E também tem aqui, né, guardado ali nas minhas coisas ali, memória DDR3 a 1133 com dissipador de calor azul, né? Para você ver, né, como não tem diretamente ligação o fato da memória ter dissipador de calor com a frequência alta, né, com mais velocidade. É o que eu já expliquei. Geralmente as memórias com frequências mais altas, elas vão vir com dissipador de calor para evitar superaquecimento e ela ter que diminuir o desempenho dela por conta do aquecimento. Então, em teoria, né, a memória com dissipador de calor seria melhor sim por conta dessa questão. Se ela tiver uma frequência muito alta e não tiver o dissipador de calor, pode acontecer de ela ter que reduzir a frequência para controlar a temperatura, mas em memória RAM é difícil a gente ver, né, essa questão, tá? Outra coisa, eu posso misturar memórias diferentes, tá? Memórias de diferente tamanho, né, de diferentes marcas no meu PC? Posso, desde que seja, por exemplo, eu tenho memória DDR3, você só pode colocar memória DDR3, até que memória DDR4 não vai encaixar numa placa DDR3, tá? E o encaixe é diferente, ela tem aqui uma curvatura, aqui uma ondulação, né, nos contatos que você não vai conseguir encaixar na placa-mãe DDR3, tá? Mas você pode pegar, misturar a memória da verdinha com dissipador de calor, sem dissipador de calor. Você pode misturar. Vai perder desempenho? Né? Na prática você não vai perder desempenho, tá? Dependendo de algum programa que precisa ali de uma latência menor, né? De que todas as memórias trabalhem ali no mesmo time e tal. Aí sim, nesse tipo de programa você pode sentir ali alguma diferença. Em jogos você não vai perder praticamente nada. Se você perder alguma coisa, vai ser coisa de 1 a 2 FPS. Em testes aí na internet aí, não chega nem a perder desempenho em jogos, tá? Você misturando memórias de marcas diferentes, tá? O ideal é que, por exemplo, você faça dual channel, quad channel, por exemplo, com o mesmo tamanho de memória. Por exemplo, você pegou a memória de 8 GB, né, com dissipador de calor. Depois você quer botar mais memória, compra mais uma de 8 GB, nem que seja sem o dissipador de calor, tá? Tem que ser pelo menos de tamanho iguais, né? Para você poder ativar o dual channel, triple channel ou quad channel, tá? Se você pegar uma memória de 8, depois de você colocar uma de 4 GB, você vai fazer sim um dual channel, mas é um dual channel flex, né? Eles chamam de flexível, tá? Não vai ser, você não vai usar toda a totalidade do dual channel, tá? Você vai usar ali parcialmente o dual channel, tá? Mais ou menos isso, né? Explicando a grosso modo. Então você pode sim misturar as memórias, tá? O ideal é que você bote memórias de pelo menos da mesma marca. Por exemplo, aqui eu peguei da
Machinist DDR4 aqui. Essa aqui é a memória de servidor ECC. Se eu for colocar mais 16 GB, essa memória aqui é 16 GB. Se for colocar mais 16 GB, pega outro pente, de preferência dessa mesma marca, tá? Se não der, você pode botar de outra marca, então vai funcionar do mesmo jeito, desde que esteja DDR4 também, tá? Então, se você for DDR3, coloque também, né, DDR3, independente da marca, tá? Vai funcionar normalmente, tá? Mas o ideal para evitar ali possível tela azul, algum erro, é você colocar da mesma marca, mas é difícil acontecer algum problema você colocando de marcas diferentes, tá? E outra coisa também, né? Eu posso usar memória de servidor, né? Memória de servidor com memória de desktop no Xeon? Não, você não pode, tá? Se você colocar, vai funcionar? Não, não vai funcionar. Vai queimar a máquina? Não vai queimar a máquina, tá? Mas ela não vai dar boot, tá? Se você pegar uma memória de servidor, memória ECC, e colocar junto com a memória de desktop no kit X99, no X79, a máquina simplesmente ela não vai bootar, não vai dar imagem, vai ligar ali normal ali, vai acender, né, as luzes do gabinete, a ventoinha vai rodar, mas a imagem não vai aparecer na tela e se tiver bip, ela não vai bipar, tá? Em kit X99, X79, ou você usa memória padrão, né, desktop, pode ser DDR3 no caso do X79, ou DDR4 no X99, ou você usa memória ECC, tá? Você não consegue usar os dois tipos de memória, tá? Você não consegue porque, como eu já falei, não vai dar boot, tá? E não fique preocupado que não vai queimar a máquina, não vai queimar a memória, não vai causar nenhum dano se você tentar, né, porventura ligar as duas. Eu já vi gente, né, na internet dizendo que conseguiu, né, colocar a memória ECC junto com a memória de desktop, né, no desktop no Xeon e subiu imagem, funcionou normal, né? Eu tentei aqui, não funcionou, não subiu imagem, né? Então é isso, a recomendação é sempre você usar ou memória só ECC ou só de desktop no Xeon, tá? De preferência na maior frequência que você conseguir, tá? Geralmente os processadores Xeon chegam no máximo na frequência de 2133 nas memórias, tá? A mais baixa que eu vi, né, no caso do X79 é 1133, né? Memória DDR3. E no X99 o menor clock de memória que eu vi foi 1866. Então é isso, rapaziada. Deixa nos comentários alguma dúvida que você tiver em relação à memória RAM. E deixa o like se você gostou do vídeo e considere se inscrever no canal. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, valeu e fui!